Não teve um culto até que eu vim no culto. Eu saí desse culto e fui direto pra balada. E ali foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado por essa lesão, porque eu senti que era Deus me chamando de volta, sabe? A Bíblia, ela bate em cima da tua ferida, ela mostra teu erro, teu pecado, tua desgraça. Meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim. O jogador do Flamengo, Pedro, que é cristão, recentemente contou seu testemunho e sinceramente, varão, o profeta demorou um pouco para seguir a Deus sem interesses. Você vai ver como foi doloroso pro varão. E ainda vou te mostrar, profeta, o pastor Oziel e o pastor Eliseu Rodrigues, eles têm uma palavra poderosa e tem tudo a ver com o varão Pedro. Já deixa seu like, profeta, para esse vídeo chegar a milhões de visualizações com esse conteúdo edificante, varão. Segue o profeta aqui no Instagram, @euvavai, não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Eu comecei a frequentar a igreja, né, em 2018. Eu frequentava, mas não estava vivendo, né, do evangelho. Tu vê como eu não frequentava, não teve um culto até que eu vim no culto. Eu saí desse culto e fui direto pra balada. Eu era um cara que tava vivendo no mundo, né? Eu gostava. Você gostava do ambiente? Do ambiente, da palavra, tinha um ambiente bom, do louvor também, né? Que eu gosto de música bastante. Assim, tinha alguns amigos, então isso me trazia pra igreja também. Mas eu não tava vivendo da palavra. 2018 foi um ano que Deus me abençoou muito. Que eu comecei a jogar profissionalmente como titular. Eu comecei a ser titular do Fluminense, eu era camisa 9. Comecei, né, um campeonato brasileiro onde eu tava sendo artilheiro, né, do brasileiro com 10 gols. E eu novo, né, empolgado, vivendo. Tava quantos anos? Tinha 20 anos. 20 anos. Né, então eu tava muito empolgado, sendo o nome mais falado assim do campeonato, do Fluminense, e vivendo as coisas do mundo, né. Mas até que veio um momento que foi muito bom pra mim, que veio a convocação pra seleção, que foi a primeira convocação do ciclo dessa Copa, né, de 2022. E eu fui convocado, eu lembro que foi uma alegria muito grande. E até que uma semana antes dessa convocação, eu tive um jogo contra o Cruzeiro, onde eu tive a minha pior lesão, né? Que eu rompi o ligamento do joelho. E uma semana antes de ir, eu lembro de ir pra seleção. Já tinha sido convocado? Já tinha sido convocado, tudo certo. Era o último jogo. Eu ia jogar e ia viajar na segunda-feira. O jogo era no domingo, na segunda eu ia pra seleção. E eu lembro que ali o mundo desabou, né? Jogo contra o Botafogo? Não, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, perdão. E ali o mundo desabou pra mim, né? E eu só pensava, caramba, e a seleção, né? Sempre sonhei, primeira convocação, era a oportunidade da minha vida. E aí ele foi um momento onde eu mais busquei a Deus de verdade, sabe? Foi onde eu sempre aprendi muito na dor, né? Até minha conversão de fato, eu aprendia muito na dor, sabe? E é aquilo, né? Deus faz tudo por um propósito, né? Acredito que se... E durante esse período, né? Eu fiz o exame do joelho, que constatou o rompimento parcial do ligamento. Então ficou uma dúvida se eu ia operar, se eu ia precisar de cirurgia ou não, entendeu? E eu lembro que na segunda-feira chegou meu empresário lá em casa com um documento com uma proposta do Real Madrid pra mim. Imagina a minha cabeça na hora. Na seleção Real Madrid, eu vendo tudo por água abaixo, né? E eu lembro que ali foi uma busca que eu tratava, né, de 8 horas da manhã até as 11 da noite direto pra recuperar Então não chegou a ser cirúrgico? Não, foi cirúrgico, porque fiquei um mês assim tentando recuperar pra tentar não precisar da cirurgia. Encurtar, né? Tá. Entendeu? Então, mas acabou sendo. Acabou sendo, eu fiz a cirurgia. E ali foi um momento que eu busquei a Deus de verdade, sabe? Porque foi muito mais pela necessidade, né, vamos dizer assim, do que... Porque eu lembro que foi um momento muito difícil pra minha cabeça, assim, ver Real Madrid e seleção brasileira me indo embora, assim, né? A convocação eu já tinha perdido. E aí eu lembro que depois disso eu fui e me batizei. Esse foi o momento que eu me batizei nas águas, né? Infelizmente eu precisei da cirurgia e depois disso eu me batizei. Mas ali não foi a minha conversão de fato, né? Eu acredito que eu tive muitos, né, momentos em que estava buscando a Deus e depois me desviava. Momentos que eu vivia num pecado, assim. Até que veio 2021, que foi onde eu me converti, né, verdadeiramente. Que, como eu falei, eu sempre aprendendo na dor, né? Eu tive um jogo contra o Botafogo em 2021, no início. E ali no primeiro lance, né, eu fui campeão brasileiro em 2020, né, onde mais uma vez acabei me empolgando, acabei saindo muito dos caminhos de Deus. E aí começou a temporada 2021, eu tive esse jogo contra o Botafogo, onde primeiro lance, nem tinha tocado na bola, né? 5 minutos de jogo, eu fui subir pra cabecear, meu adutor abriu. E ali foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado por essa lesão, porque eu senti que era Deus me chamando de volta, sabe? Eu senti que a partir daquele dia ali eu precisava tomar uma decisão de verdade, de fato, sabe? Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, não, isso tudo é pelo que eu tô vivendo, sabe? Deus não queria me exaltar para eu estar vivendo as coisas do mundo, né? Ele queria uma vida constante com Ele, né? Diária com Ele. Então eu fiz 7 dias de jejum depois daquele jogo, só pedindo perdão a Deus, me arrependendo de todo o coração. Eu falei, Deus, eu não quero mais que nada mais faça sentido a não ser viver na tua presença, sabe? A não ser viver nos teus caminhos, porque as coisas do mundo, né, nos enganam, né? Aquela mentira, né, aquela felicidade mentirosa. E eu tava caindo, sempre, né, caindo nela. Naquele dia ali eu falei, Deus, eu não quero que as coisas do mundo façam mais sentido pra mim, sabe? Então ali de fato eu comecei a viver o Evangelho, porque o Evangelho ele requer renúncia, né, requer santidade, né, buscar cada dia ser mais parecido com Jesus.
Então, a partir daquele dia foi onde eu diariamente procurei ler a Bíblia diariamente, oração, né? Porque Deus, ele quer isso da gente, né? Mais intimidade. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando pra gente. Então, graças a Deus, eu de fato me converti, né? Foi muito na dor, né? Mas acredito que Deus, ele trabalha também nesse momento para trazer a gente de volta, porque muitas vezes a gente não enxerga quando... Eu era muito assim, né? Quando eu fazia gol, eu começava a me empolgar, sabe? Eu acabava me empolgando. Aí veio um momento difícil, eu voltava para Deus. Não há salvação sem arrependimento, profeta. É necessário que os varões e as varoas mudem o seu comportamento para assim serem salvas. Se você não tem forças, saiba que é a palavra de Deus que serve de alimento para a sua alma. O pastor Ziel mostra como a palavra de Deus é transformadora e faz qualquer pessoa, sim, profeta, qualquer varão mudar de vida se aceitar a palavra de Deus. A Bíblia, ela bate em cima da tua ferida, ela mostra teu erro, teu pecado, tua desgraça, mas ela aponta quem é o Salvador, ela mostra o poder de Deus. Vocês sabem por que Congresso quer tirar a Bíblia e já estão mandando tirar, estão tirando aí dos tribunais de justiça, estão mandando tirar dos hotéis, que os Gideões não botam a bibliazinha lá? É porque isso aqui, meu irmão, tem um poder incalculável. Isso aqui não precisa outra coisa. Se a juventude aqui ela amasse Bíblia, eu estou falando de amar, como diz o Salmo 119:18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua. Meu irmão, se tu cair nisso aqui, é como um irmão lá em São Luís, ele estava entregando a Bíbliazinha dos Gideões. Aí um malandro velho chegou para ele e disse: Bíblia vale nada, rapaz, deixa de besteira, eu vou pegar ela e vou rasgar todinho e vou fumar. Ele disse: pode fumar, e eu lhe dou. Aí ele pegou, disse: me dá isso aqui. Aí ele na frente do irmão pegou, fez logo um cigarro, botou o fumo velho dentro e começou a fumar. Aí ele disse: eu te dou outra se tu fizeres o compromisso comigo de ler. Ele disse: eu leio, mas cada página que eu for lendo eu faço cigarro. Disse: fechado. Aí pronto, tá fechado, pode ler. Aí pronto, quando passou um tempo, aí ele disse que ele deu o telefone dele e o irmão ligou. Ele contou agora lá na igreja. Aí ele ligou. Aí ele disse: irmão, me dê o outro Novo Testamento. O outro eu já acabei. Foi. Aí ele disse: já acabou? Ele disse: já. E vem aqui em casa. Ele disse: eu lá vou na casa dele, um bicho velho daquele, ruim que só. Mas aí a voz disse: vai, rapaz, é um bairro perigoso lá em São Luís, vai. Aí ele foi. Ele disse que quando chegou lá, disse que ele olhou e disse: ei, rapaz, entra aí. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele disse: Pai do Senhor. Ele disse: Pai do Senhor? Ele disse: desde molecagem, rapaz, deixa de molecagem, eu sou... Ele disse: não, irmão, eu fumei só um livro. Aí um dia eu fui arrancar a página e fui lendo e comecei a chorar. Eu me entreguei a Jesus aqui, pertinho de casa. E eu lhe chamei aqui, é porque a mamãe está doente, eu quero que o senhor ore por ela. Eu não quero mais, que eu já tenho uma Bíblia que eu estou lendo ela. Irmãos, a Bíblia tem poder. Quem acredita no poder da palavra? Deixa eu dizer, a Bíblia aqui é você. Romanos 1,16. O Evangelho é o quê? O Evangelho é o quê? Poder de Deus. Agora eu ia saindo do culto. Eu ia saindo do culto do lançamento de uma pedra. E quando eu ia saindo do lançamento de uma pedra fundamental, aí um irmão me chamou assim. Aí ele disse: pastor Ziel, eu tenho um segredo que é para me lhe contar. Eu disse: pois conte, irmão. É no gabinete ou aqui mesmo? Não, só tem nós dois aqui. Eu disse: por não. Eu era viado. Eu disse: irmão, não diga um negócio desse pra mim, senhor. Ele disse: pois era. Eu disse: irmão, eu sempre lhe achei um homão. Você é... Aí ele disse: pois é, meu pastor, é só para o senhor ter uma ideia. Eu disse: mas por que o senhor está me contando isso? Eu perguntei para ele. Eu disse: por que o senhor está me contando isso? Ele disse: é porque é o seguinte, o senhor já veio aqui na área várias vezes e eu sinto de lhe contar. Pastor, foi 30 anos. Pastor, foi 30 anos. E eu, pastor, era nessa vida. Um dia eu peguei a corda para me matar, porque a minha família não gostava de mim. E eu escutei de longe cantando um hinozinho da harpa. Irmão, as coisas dos crentes é assim. De longe eu escutando. Quando eu escutei, eu fui lá e aceitei Jesus. Pastor, já tem mais de 20 anos. Eu disse: irmão, não me diga um negócio desse, irmão. Pois é, pastor, sou pai de família. O senhor já viu minha mulher ali, né? Olha lá ela. Eu disse: é mesmo. E ela sabe que o senhor foi. Contei tudo para ela. Evangelho liberta ou não liberta? Tem poder nessa palavra ou não tem? A Bíblia é o único livro que te ensina a ser santo.
Agora, sabe por que muita gente não gosta da Bíblia? É porque na hora que abre a Bíblia, ela diz: o mentiroso fica de fora. Aí ele diz: aqui não dá para mim, eu vou pular essa página bem aqui. Aí quando chega na outra, quem se prostitui não entra, aqui também não dá para mim. Não é assim? Eu vou pular para outra. O problema é esse aí, é porque a Bíblia, ela confronta o teu pecado. Ela te chama para uma vida de moral e de conduta. O pastor Ziel mandou um recado forte, profeta. Agora vamos ver o que o pastor Eliseu Rodrigues falou sobre o arrependimento. Se liga nesse recado forte aí, varões e varoas. Esse desejo intrínseco de poder que há na humanidade, meu corpo, minhas regras, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim, pastor não manda em mim, eu não me submeto a nada, eu sou o meu próprio Deus, meu Deus sou eu mesmo. É por isso que não há salvação sem arrependimento. Era Jesus, depois João Batista, depois Pedro, depois os apóstolos. Cada vez que estes pregavam sobre o arrependimento, eles anunciavam o reino de Deus. Por quê? Porque quando você se arrepende, você abre mão do seu reino e se submete ao reino de Deus. Quando você se arrepende, você está dizendo que você não mais se controla. É Cristo quem é Senhor, é a palavra que te domina. Arrependa-se, profeta, se achega a Deus, Ele te ama, varoa. O Senhor quer mudar a sua vida, basta você ir até Ele, varão. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, profeta. Deixe um comentário aí embaixo, mas não antes de se inscrever e ativar o sininho, hein? Que Deus abençoe vocês, varões e varoas. Até amanhã!